Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, a partir do verso de número 28, diz assim o texto: Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas este filho lhe disse: Não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então esse lhe respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: O primeiro. Então Jesus lhes revelou: Com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditar neles. Essa é uma parte, irmãos, da palavra do Senhor aqui no texto do nosso irmão Mateus, que eu desejo que essa manhã possa ser utilizado como inspiração, como instrumento de pacificação da nossa consciência, sobretudo que isso lhe ajude a materializar a sua fé, porque a fé que não encarna, que não ganha carne e sangue no chão do cotidiano, não serve para absolutamente nada. Atribui-se a Martin Luther King a seguinte frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. No último dia 11 desse mês, uma voz que somava-se ao clamor dos bons calou-se. Ricardo Boechat, jornalista, âncora da TV Bandeirantes, locutor de rádio, faleceu num grave acidente de helicóptero no Rodoanel, na cidade de São Paulo. Argentino, não sei se você sabia, nascido em Buenos Aires, 66 anos, casado, pai de 6 filhos. Boechat era quase uma unanimidade. Dono de um humor refinado, fazia reportagem e comentava notícias como ninguém. Num tempo onde o jornalismo serve a ideologias políticas, ele era uma voz isenta, capaz de fazer denúncias com argumentações infalíveis. Com o pau da razão, batia tanto em Francisco quanto em Chico. Pois bem, a tragédia reverberou logo, nas redes sociais, e as impressões e as percepções da população começaram a surgir em forma de comentários, e aí, desgraçadamente, surgiu uma enormidade de comentários que revelaram sentimentos mesquinhos, e por que não dizer repugnantes por parte de pessoas que se dizem religiosas. Ao invés de manifestações de misericórdia, de solidariedade, respeito pela dor da família, dos amigos, o que era algo a se esperar de gente que diz ter fé em Deus. Mas uma quantidade enorme de pessoas publicou mensagens de vaticínio e de juízo divino pelo ocorrido.
entre tantas das manifestações que eu li, há os que afirmaram que o Boechat, tendo morrido, foi direto para o inferno, uma vez que ele se declarava ateu. Mas houve também quem dissesse que a tragédia foi fruto de um acerto de contas entre Deus e Boechat, uma vez que no ano passado ele se desentendeu publicamente com o pastor Silas Malafaia, a quem essa moçada considera ungido, e sendo assim a divindade estaria, ainda que tardiamente, fazendo o acerto, estaria se vingando desse ultraje que foi proferido. Na verdade, fatalidades não se explicam. Em face a elas, cabe apenas o silêncio e a reverência pela vida dos que sucumbiram. Mas diante da polêmica, cabe a gente questionar o seguinte: é possível um homem bom, que fazia o bem e que amava o seu semelhante, não ter conhecimento de Deus? Nietzsche, meu filósofo preferido, alemão do século XIX, e é certamente um dos mais famosos ateus da história, proferiu uma das frases célebres sobre esse tema da descrença religiosa, afirmando assim: Deus está morto, nós o matamos, vós e eu. Mas afinal, de que Deus estava falando o filósofo? Qual era mesmo o Deus do qual Boechat era ateu? O Deus das religiões? O Deus do cristianismo? O Deus propagado por alguns grupos religiosos? É possível alguém ser salvo para experimentar a vida eterna sem ser cristão? Sem ir à igreja? Sem fazer profissão de fé, sem se batizar? Sem conhecer os catecismos ou acreditar nos dogmas? E sem participar da ceia? É possível? Pois bem, esse é o nosso tema, essa manhã, nitroglicerina pura. Mas eu não queria avançar sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, com gratidão entramos nesse espaço que fazemos uma casa de oração e que só ganha sentido pelos corações que aqui habitam e pelas consciências que se unem em torno do Evangelho. Nesse tempo que vivemos, onde a religião, ao invés de pacificar a vida dos homens, causa pavor, ao invés de trazer palavras de consolo, traz discussões que aviltam o ódio e que afirmam uma divindade vingativa, que fica na esquina esperando a tragédia humana para fazer um acerto de contas. Mas na verdade nós sabemos que o Deus que encarna em Jesus e que é a tua melhor expressão, jamais fez algo dessa natureza, muito pelo contrário, ele nos ensinou qual deve ser a verdadeira espiritualidade. Essa manhã eu te peço que, alargadas mentes e corações, possamos discernir a tua palavra e não só entendê-la, mas sobretudo praticá-la no chão de cada dia. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, que também era chamado de Levi, ex-coletor de impostos, que se converteu ao Evangelho e foi escrito originalmente em aramaico, e só depois foi traduzido para
o grego e os biblicistas, os críticos literários, dizem que o texto foi produzido ali entre 50 e 60 depois de Cristo. Mas eu quero construir a cenografia dessa leitura para que você possa melhor se situar. Capítulo 21 de Mateus, do qual a gente lê uma porção, começa com a narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém, naquela semana da Páscoa, no domingo, que depois convencionou se chamar Domingo de Ramos. Pois bem, ele entrou ovacionado na cidade, se dirigiu para o templo e ali afluíram pessoas portadoras de todo tipo de enfermidade, de sofrimento, de angústia existencial, e ele curou a todos. E isso, obviamente, chamou a atenção do staff religioso do Sinédrio. E aí, após esse tumulto que se construiu no lugar sagrado, Jesus deixou aquele ambiente e foi para a cidade de Betânia. Betânia, ali cerca de 9 quilômetros de Jerusalém, e pousou na casa dos seus amigos Marta, Maria e Lázaro. No dia seguinte, ele voltou para a cidade santa, e aí no caminho ele se deparou com aquela figura da figueira, e tendo fome se aproximou, mas ela não tinha fruto. E na verdade isso é muito mais do que um episódio pitoresco, mas a figueira era uma arquetipia, era uma representação, era uma projeção daquela geração inteira de homens que seguiam as rotinas do sagrado, os preceitos das religiões, os ascetismos, os banhos litúrgicos, as purgações, ofereciam dízimo, faziam jejum, mas só tinham plumagem. Era gente de fachada, mas não tinha fruto. E Jesus olha para a figueira e diz: maldita seja, porque naquela estação não havia fruto. E era curioso que ela estivesse cheia de plumagens, porque a plumagem indicava que tinha fruto, mas não havia. Era um estelionato, era um embuste, era um engano, era uma mentira. Pois bem, quando a gente chega no verso 28, que foi de onde eu comecei a ler o nosso texto de hoje, Jesus está agora novamente no templo, e conforme o texto, ele está rodeado dos chefes dos sacerdotes, dos anciãos do povo, e ali também estavam os fariseus, os saduceus e os escribas, que eram os doutores da lei. Ou seja, a plateia era essencialmente formada por religiosos que ali realizavam as suas liturgias sagradas, mas também observavam o que é que o Galileu estava ensinando. Portanto, eu quero lhe convidar, venha comigo, entre ali dentro do espaço de culto dos judeus e vamos nos ajuntar a essas pessoas e vamos assistir essa cena. Porque naquela manhã, a certa altura dos acontecimentos, Jesus propôs uma parábola. E era a parábola dos 2 filhos, do pai que chamava um filho e dizia: vai para a vinha, e ele dizia: não vou não, mas depois arrependido foi. E chegava para o segundo e dizia: filho, vai para a vinha, e ele dizia: aleluia, glória a Deus, eu vou, mas depois não foi. Ora, sabendo da composição da plateia, o que Jesus fez foi uma provocação, era um chamado à reflexão, era o desafio ao exame de consciência, à autopercepção. E aí, como de costume, ele utilizou o seu sarcasmo habitual, o seu humor profundamente refinado, das suas alegorias extremamente propícias, para dar uma cutucada, né? Não tinha Facebook, mas ele deu uma cutucada assim ao vivo, na elite religiosa que estava ali trabalhando sobre
O que de fato era o verdadeiro serviço a Deus? Olha, as declarações religiosas sobre a morte de Boechat são uma perversidade requintada. O religioso imagina que só quem vive de acordo com o seu modelo de espiritualidade é que vai ser salvo. Mas a única coisa que a religião produz é jactância, é arrogância, é prepotência e auto-engano. A maldição da religião é fomentar essa espiritualidade de figueira. É patrocinar o indivíduo com plumagem, mas sem fruto. É ser a financiadora de um tipo de religião que faz um juízo de todos enquanto não faz um juízo de si mesmo. Porque eu tenho dito, e a frase é minha, a religião muda rotinas, mas o evangelho muda pessoas. A fé dos judeus naqueles dias é a mesma fé que é professada hoje pela maioria esmagadora dos que se dizem cristãos. Os judeus eram os ateus do Deus que Jesus ensinava. E por isso que o Galileu disse que o diabo é que era o pai deles. A minha admiração por Nietzsche, desde que era estudante de filosofia, não é apenas por conta do seu pensamento sobre a existência, mas também se restringe ao campo teológico. Porque Nietzsche teve a coragem de questionar o status quo da igreja. Ele questionou o establishment do clero, o poder do cristianismo europeu, tanto o protestante quanto o católico romano. Para Nietzsche, Deus estava morto. Mas não era o Deus que criou o universo, mas o Deus que foi criado pelos cristãos. E aqui eu me lembrei de Gandhi: no vosso Cristo eu acredito, falando da fé anglicana dos ingleses que estavam aprisionando e massacrando os indianos. No vosso Cristo eu acredito. Eu não acredito em vocês, cristãos. A contradição entre o Deus que encarna em Jesus e o Deus que é pregado pela teologia cristã nesse tempo é grotesca. Fica impossível a gente acreditar que estamos falando das mesmas coisas. Nesse tempo, quando a gente fala de ateísmo, a gente tem que ter em mente qual é o referencial. De qual divindade a gente está tratando? Dos deuses egípcios? Dos deuses assírios? Dos deuses babilônicos, persas, gregos, romanos, celtas, maias, astecas? Dos deuses pagãos, das divindades africanas, indígenas, de Brahma, de Shiva? Ou nós estamos tratando do Deus da maioria dos que se dizem evangélicos? Você é ateu de que Deus? Ateísmo nesse tempo não é a descrença no deísmo ou no teísmo, é ideologia política. É religião tentando achar um espaço político, é uma forma de dividir o mundo entre os que creem e os que não creem. E sendo o Deus dos que creem um cetro de poder, é uma potestade espiritual sobre a terra, uma instância de dominação econômica, cultural e social. E se você estudar a história do cristianismo, você vai ver exatamente o que eu estou lhe dizendo. Ser ateu, na minha perspectiva, é antes de tudo ir contra o sistema. É dizer, eu não me encaixo nesse fluxo, eu não tenho parte com nada disso, eu não compactuo e nem creio nessa carranca de Deus que vocês criaram. Eu não entro nessa caixa. Eu não sou fruto dessa indústria da alta costura religiosa, eu não me rendo a essa cultura, eu sou
ateu do Deus que vocês criaram, a vossa imagem e semelhança, e nesse sentido eu também sou ateu, graças a Deus. E você é ateu de quê? Para minha tristeza, o cristianismo, sobretudo algumas de suas expressões, se tornou uma fábrica de produção de ateus do evangelho. Ainda que essa gente diga que crê em Deus, eles não têm nada em Jesus. Não passam de consumidores de um produto religioso que foi manufaturado, processado na igreja indústria, que serializa bonecos sem alma, sem emoção, sem fé, sem humanidade, sem misericórdia, sem solidariedade, sem bondade, sem nada. É crente de gesso, é crente de plástico. Mas há muita gente que é ateu desse tipo de Deus, ainda que seja discípulo do Evangelho, conforme Jesus. O que nos ensina o Galileu nessa conversa com essa moçada da religião de Israel? Gente que se alinhava com Moisés, mas estava profundamente distante da graça que Jesus ensinava. Eu quero voltar ao texto, a mensagem é expositiva, tudo está na Escritura. Retorne a Mateus aí, capítulo 21, e vamos ver o que esse diálogo aparentemente inocente tem a nos revelar sobre a verdade do Evangelho. A primeira coisa que Mateus nos ensina é que o propósito de Deus é que você viva pacificado e cheio de alegria. Veja aí o verso 28. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Que Deus quer nos ensinar sempre, em primeiro lugar, é que Ele quer que a gente viva pacificado e cheio de alegria. Eu acho extraordinário o fato de Jesus sempre falar com as pessoas usando uma linguagem que elas compreendiam. E aqui ele usa essa forma parabólica de ensinar e traz uma imagem que ao judeu é algo profundamente familiar. Ele fala de trabalhar na vinha, porque aquela é uma geração e aquela é uma cultura e aquele é um mundo essencialmente agrícola, onde as pessoas plantavam e tinham que esperar a chuva, e tinham que adubar a semente, e tinham que cuidar para que as aves de rapina não a destruíssem, e tinham que aguardar com esperança o fruto, para então poderem se alimentar. Essa é a imagem, esse é o cenário, essa é a revelação que Jesus propõe. E o que é que ele nos está dizendo com isso? Ele está nos ensinando que eu e você fomos chamados para arar o chão da vida. A gente foi chamado e desafiado por Deus para plantar boas sementes que certamente vão produzir bons frutos. E para celebrar a vida com esse vinho da alegria, do regozijo, do prazer, da generosidade, que é a paga pelo trabalho. Sábio de Eclesiastes, quando está falando sobre a existência humana, ele diz: vai, come com alegria o teu pão, bebe o teu vinho, porque Deus já se agrada das tuas obras. Essa é a paga do teu trabalho. Meu amigo, minha amiga, você não foi criado para o sofrimento, ainda que na existência haja dor. Você não foi jogado aqui num jogo perverso, injusto, desigual, para viver esmagado, asfixiado, porque Jesus diz que o seu propósito é que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Ainda que as intempéries
e as estações outonais certamente nos visitarão. Que Jesus está dizendo e colocando essa imagem, dizendo: filho, vai trabalhar na vinha, vai viver a tua vida, vai semear o chão de cada dia, vai plantar boas sementes. Se a tua plantação for boa, a tua colheita será maravilhosa. O salmista diz: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes, porque há frutos que são colhidos em meio a lágrimas, mas até a dor produz coisa boa. Aliás, a felicidade em Jesus não é grega, porque não é uma felicidade hedonista, não é a supressão da dor, como tolamente a nossa sociedade ocidental busca, porque nós, por mais que não queiramos, ainda somos filhos dos gregos, porque a gente quer essa existência idealizada, onde não há nenhum tipo de problema. A gente quer um Deus que nos retire da existência e nos blinde contra as calamidades. E por isso tem tanta gente dando grana, trocando uma segurança que precisa se pagar para que Deus lhe proteja. E Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter dificuldade, mas tenham fé de que isso é superável. Os frutos que são colhidos, tanto são colhidos em tempos bons quanto em tempos ruins, porque mesmo a dor pode produzir coisas extraordinárias. Aliás, eu quero lhe dizer que a dor vai lhe ensinar muito mais do que o riso. E quem afirmou isso foi um homem chamado Henry Ford, um dos maiores industriais de todos os tempos, que disse: aprendi muito mais com os fracassos do que com as vitórias. Eu me lembro aqui da figura do filho pródigo, né? Que Santo Agostinho disse que quando ele foi pedir a herança para o pai, o que ele estava na verdade pedindo era uma porção de vida. Pai, me dá a minha vida para eu viver. Deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu construir minha estrada, deixa eu abrir os meus arados, deixa eu lançar as minhas sementes, deixa eu colher do fruto daquilo que eu acredito ser o melhor. E o pai disse: toma aqui a tua vida e vai vivê-la como tu bem desejas. E o resultado foi trágico, até o dia que ele, caindo em si, disse: eu quero voltar para a casa do pai, porque eu estou cansado de comer alfarroba de porco. Ah, meu irmão, Deus fez você para viver uma vida boa, ainda que ela tenha sofrimento, mas para que você viva com sabedoria, com discernimento, que você aprenda a respeitar a terra, que você aprenda a discernir as estações, que você entenda que é preciso chuva, que você não ignore as pragas, que você saiba que há tempos de granizo e que também é necessário esperar com paciência o crescimento da semente, adubando a muda, aguardando com esperança o fruto do seu trabalho. Filho, vai para a vinha, vai viver, vai para o mundo, vai construir algo bom, vai lançar boas sementes, vai aprender a esperar o tempo da colheita, vai respeitar a chuva. E enquanto você está fazendo essas coisas, Deus vai estar sempre com você. Em primeiro lugar, Mateus nos ensina que o propósito de Deus é que a gente viva pacificado e que a gente possa colher desse vinho da alegria, desse vinho que foi servido no casamento de Caná da Galileia, que era o vinho mais excelente. Segunda coisa que o texto nos ensina é que a verdadeira espiritualidade produz liberdade de consciência e não uma mordaça do superego. Veja aí o verso 29 e 30. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então esse lhe respondeu: Senhor, sim, mas não foi. É curiosa
a construção de Jesus, porque ela é docemente provocativa. Ela é ingenuamente inquietante. Porque ele cria esse cenário e faz com que o cara que diz amém, aleluia, glória a Deus, eu vou te servir, eu vou te obedecer, e por você até morro, diga que vai fazer o que o Pai quer, mas não faça. E o outro que é considerado um desviante, um apóstata, um herege, um que se afasta do clube, da confraria, do Rotary espiritual, diga que não vai fazer, mas depois algo acontece nele, na sua consciência, que o leva a fazer a vontade do Pai. A verdadeira espiritualidade produz liberdade de consciência e não uma mordaça do superego. Eu quero lembrar aqui de Paulo, né, na sua carta aos Coríntios, e nós pregamos recentemente sobre isso, quando ele afirma que existe o homem psíquico e o homem pneumático. O homem psíquico, aquele homem das emoções, das sensações, da gnose elementar básica, do conhecimento, dos sentidos, do imediato, do tangível, do palpável. Mas ele diz que existe um outro tipo de homem, o homem pneumático, o homem espiritual, o homem que faz uma leitura por cima das coisas, o homem que enxerga e que discerne aquilo que não está patente, o homem que tem olhos capazes de ver luz onde há trevas, o homem que tem uma outra matriz de valores. E Paulo coloca essas duas opções quando fala com a igreja de Corinto e diz: vocês são homens psíquicos, vocês são crentes psíquicos, vocês não são crentes pneumáticos. Pois bem, aqui está o filho psíquico e o filho pneumático. O filho psíquico é esse indivíduo que aceitou essa ideia de Jesus. Ele se convenceu que Jesus é Deus. Ele se convenceu que Jesus é o pai do cristianismo. Ele se convenceu que Jesus criou uma religião. E aí ele é educado dentro dessa doutrina. Ele segue os códigos, ele conhece os estatutos, ele é um apreciador dos textos, ele é um escavador, um exumador da letra morta. E ele frequenta reuniões, ele se compromete com o trabalho de Deus, ele está envolvido com a tarefa de fazer outros seguidores, ainda que não passe de cegos guiando cegos. E aí ele confessa essa fé, mas ele não experimentou isso nas entranhas. A sua experiência fica no nível do intelecto. Ele é um filho psíquico. Ele não tem segurança, ele não tem firmeza, ele não tem certeza, ele não tem relação com Deus. E pior, ele não tem um entendimento simples do sentido revolucionário do Evangelho. É um religioso. E sabe o que é que religioso consome? Ele consome liturgia, ele consome rito, ele consome dogma, ele come símbolo, ele se alimenta de exterioridades, ele se veste de plumagem de figueira, ele é uma representação, ele é um holograma, mas ele não é real, porque ele não transpira a verdade, porque isso não aconteceu do lado de dentro. E o que não acontece do lado de dentro jamais pode reverberar para fora. O filho que disse: pode deixar, pai, eu vou te obedecer, mas não foi, ele é um filho psíquico. Ele é esse sujeito da emoção, do espasmo, é esse cara que se envolve, é esse cara que até conhece, é o sujeito que consome liturgia e dogma, ele come símbolos,
ele se acha eleito, ele se acha diferenciado, ele acha que o único caminho para a eternidade é aquilo que lhe ensinaram, ele pensa que sobre ele caiu mais sangue da cruz do que sobre os outros. E o segundo filho é o filho pneumático. Esse filho pneumático, ele vive da consciência. Enquanto o primeiro vive debaixo do poder do superego. Você sabe o que é o superego? Segundo a psicanálise de Freud, o superego é um aspecto moral da personalidade do indivíduo. O superego é o seu sensor, é o seu filtro. Você tem o id são os impulsos, as vontades primárias, básicas, primitivas. E aí você é impedido de fazer tudo que está na sua vontade, porque tem o superego. O superego é quem controla esses impulsos e diz, opa, peraí, calma lá. O superego está preso às convenções sociais. O superego é responsável por domar esses impulsos através dos valores morais e culturais. Ah, como tem crente que é crente psíquicos e que vive apenas de domar o superego com os seus códigos morais e com a sua cultura de igrejola. Mas o filho pneumáticos, não, esse é feito de outra substância. Primeiro porque ele vive pela fé. Ele já entendeu que ele não pode se justificar a si mesmo e que não há nada que possa dar-lhe a salvação, porque isso foi comprado por preço. E, portanto, quando está dito, está consumado, para ele, de fato, está tudo terminado. Não há mais nada, absolutamente nada a ser feito. Por isso ele descansa. Esse sujeito, Paulo diz que ele tem a mente de Cristo. Ele pensa de outra forma. Ele faz a leitura dos fatos da vida de outra forma. A sua matriz de valores é composta de outras coisas. Ele entende que o sagrado só pode ser discernido pela revelação. Não é apenas você engolir letra, porque se você engole letra, mas se essa letra não ganha significado, você come morte. Por isso a Escritura afirma que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, esse filho pneumático é alguém que tem um discernimento aguçado. Ele tem os olhos bons que Jesus fala, capaz de enxergar todas as coisas. Ele tem firmeza, ele tem maturidade, ele não se deixa acusar, ele é bem-aventurado naquilo que aprova, ele entende que tudo é puro para os puros, ele anda num outro caminho cujo chão é a consciência, porque ele não apenas lê o texto, mas ele permite que o texto o leia. E mais ainda, ele permite que o texto seja lido nele. O filho psíquico disse: eu vou, mas não foi. Porque ele não passa de alguém com esse superego em crise de dever moral para com o pai. Ele não tem a liberdade da consciência de viver pela fé, conforme essa leveza gostosa do Evangelho. Ele diz sim, que é para manter a aparência e para agradar a plateia, mas ele não se move por convicções. Já o filho pneumático, ainda que à primeira vista ele pareça um transgressor, um desviado, um herege, porque ele não respeita esses ditames do superego, dessa cartilha comportamental, moral, religiosa, mas ele respeita a sua própria consciência. E aí por conta disso ele diz: não, eu não vou, eu não quero, eu não faço. Mas depois, refletindo, ponderando, digerindo aquela fala, ele diz sim. Mas sabe como é que ele diz sim? Ele diz sim com os atos da vida.
a confissão dele não são palavras, são obras. Ele está para muito além. O crente psíquico, ele é movido pelo superego. Ele só funciona com vigilância, com lei, com controle, com mordaça. Mas o crente pneumático, ele é movido por essa matriz de valores. Ele não precisa de testemunhas, nem de arreios, nem de freios para se conduzir, porque conforme Paulo, ele não é julgado por ninguém. A terceira coisa que Mateus nos ensina é que a salvação não é alcançada pela moral religiosa, mas pela graça de Deus. Veja aí o verso 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Ao que eles responderam, o primeiro. Então Jesus lhes revelou, com toda certeza vos afirmo, que publicanos e prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. A afirmação de Jesus é muito forte, porque ele está falando com homens que se julgavam infalíveis. Ele está dentro do templo, a sua plateia é essencialmente de escribas, de doutores da lei, de sacerdotes do santuário, de gente ultraconservadora, de gente fundamentalista, de gente apegada aos códigos morais e os ascetismos das práticas judaicas. E Jesus usa duas figuras que são execradas nessa cultura: os coletores de impostos, que eram odiados, e as prostitutas, que deviam ser apedrejadas segundo a lei de Moisés. Quem seriam essas figuras em nossos dias? Podia ser um político, né? Mas para a gente não ofender a classe, você imagina que seria quem? Seria talvez o transexual, né? Que é tão discriminado, que é tão ofendido, que é tão ultrajado, que a gente não quer que façam uma lei para proteger eles, né? Porque o sangue deles escorre nas calçadas. Mas mais importante para a gente é defender o nosso pseudo-direito de pregar, ao invés de defender a paz, o bem e a vida. Que tempo esse que nós existimos? Jesus usa essa imagem muito chocante, e isso foi uma ofensa terrível. Esse simples fato era uma blasfêmia. E ele disse: olha, vocês estão dizendo que o que fez a vontade do Pai é o que disse não, mas foi. E de fato é isso mesmo, porque vocês são filhos psíquicos. Mas aquele que disse não e foi é um filho pneumático, que não vive debaixo do controle do superego de Israel. E mais do que isso, eu quero dizer a vocês que as putas e os coletores de impostos estão entrando na frente de vocês, porque vocês são hipócritas, porque vocês são figueira sem fruto, porque vocês vivem das heranças religiosas, mas não abraçam a realidade do viver, que impõe a bondade, a justiça, a solidariedade, a mansidão e o domínio próprio. Foi isso que Jesus disse. Está escrito, não fui eu que escrevi, não. Porque a questão em Jesus nunca foi fazer, mas é ser. O bem-aventurado é aquele que é, não é aquele que faz, porque fazer é sempre uma consequência. Essa afirmação de Jesus foi tremenda, né? Ela destruiu todas as heranças do DNA sagrado de Israel. Ela destruiu essa pseudo-eleição monolítica do judaísmo, que se achava o único povo que tinha entendido as verdades do sagrado. Ela põe fim à meritocracia religiosa, ela põe fim ao carreirismo eclesiástico, ela tira essa recompensa do penoso trabalho da religião
E aqui eu me lembro da canção, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Por isso que tome a sua cruz em Jesus é algo tão escandaloso, né? Porque o crente pensa que tomar a cruz é viver numa vida de preceitos, de regras e de controles. Eu estou tomando a minha cruz, diz o religioso. Que sofrimento. Quantas coisas eu tenho que deixar. Quantas coisas eu tenho que me afastar. Porque eu estou patrocinando a minha salvação. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Disse o jovem rico. Você sabe os mandamentos? Tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Tá bom, então vou te pedir uma coisa que você não pode dar. Vende o que tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. O que é que Jesus pediria a você, para você segui-lo? Certamente ele lhe pediria algo que você não pode dar. Sabe para quê? Para que você saiba que tudo vem dele. Negar-se a si mesmo não é viver uma vida de idiota, asceta, trancado dentro do mosteiro se chicoteando. Negar-se a si mesmo é abrir mão de produzir a sua salvação, é abrir mão dos seus preceitos morais, é abrir mão das suas crenças bobas e dizer tudo é nele, tudo está nele, tudo foi feito por ele. E se não for por meio dele, por intermédio dele, ninguém chega em canto nenhum. Porque todos pecaram. Paulo aos Romanos, capítulo 3, e carecem da glória de Deus. Tome a sua cruz e siga-me, é a cruz da perspectiva de Jesus, não é da sua. É a cruz que Jesus nos revela. E o que é a cruz para nós? A cruz é redenção, a cruz é salvação, a cruz é justificação, a cruz é expiação, a cruz é glorificação, e por isso Paulo diz, eu me glorio na cruz. Mas não é na cruz do cristianismo não, meu irmão, é na cruz de Cristo. Porque a cruz do cristianismo é superego, debaixo do controle da mão poderosa da igreja. Mas a cruz de Jesus é liberdade e consciência no Evangelho. Você lembra de Melquisedeque? Melquisedeque dá para a gente entender muito bem essa questão do que Jesus disse. As meretrizes e os publicanos entenderam, estão entrando antes de vocês, porque aparentemente diziam sim, mas estão fazendo aquilo que está no coração do Pai. Melquisedeque, rei da paz, sacerdote do Altíssimo, é o homem que chega e abençoa Abraão. Abraão reconhece nele um sacerdote e Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai das 3 religiões monoteístas da terra, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Agora, curioso é que esse Melquisedeque, ele já era sacerdote antes dessas religiões se estabelecerem. Aliás, Melquisedeque era sacerdote antes de haver escritura. E aí surge uma questão. Como é que Abraão reconhece Melquisedeque como sacerdote, se ele não era hebreu? Se ele não seguia a Torá? E se ele não tinha recebido a imposição de mãos do clero sacerdotal? A ordenação com, como é que chama? Sucessão apostólica. Meu Pai do céu, ide por todo o mundo, ensinem o Evangelho a toda criatura. Você precisa de algum tipo de sucessão além dessa? Você acha que Deus é cristão? Você acha que só os cristãos vão ser salvos? Você acha que Deus só se revelou aos hebreus? Você acha que os cristãos é que é o povo escolhido? E todos os demais povos da terra vão perecer? Você acha que a Bíblia é a única palavra de Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa, e você que me assiste, Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia contém parte da palavra de Deus, porque a palavra de Deus está em todo lugar, pode ser encontrada em todas as coisas. Sim, a Escritura é uma orientação
Paulo, escrevendo a Timóteo, diz para a gente utilizá-la porque ela serve para nos pacificar o coração e nos ensinar o caminho, mas não é a única. Mas o religioso ama mais a Bíblia do que Jesus. Para ele a Bíblia é maior do que Jesus. Ele tenta enfiar Jesus na Bíblia. E não que a Bíblia se harmonize com Jesus, porque o que da Bíblia não harmoniza com Jesus está fora. Virou história. E como eu digo para alguns, eu leio Levítico, como leio Casa Grande Senzala de Gilberto Freire. É história. Você lembra do centurião romano? Que o seu empregado estava enfermo, e ele se encontra com Jesus e diz: mestre, meu empregado está morrendo. E Jesus disse: vamos lá na tua casa que eu vou orar por ele. Ele disse: não precisa não, basta você dizer daqui e ele lá vai ser salvo. E Jesus disse: eu não vim em Israel uma fé como a sua. Aliás, as duas pessoas que surpreendem Jesus é esse centurião romano e aquela mulher Sírio-fenícia, que diz que os filhos comem das migalhas que caem da mesa, né? Os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Foram as pessoas que impressionaram Jesus, não foi nenhum sacerdote, nenhum fariseu e nenhum membro do Sinédrio. E aí, o texto de Mateus, capítulo 8, verso 10, diz assim: ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você acha que é a moral religiosa que faz alguma coisa? Jesus ensina que não, que é a graça de Deus. E disse para os espectadores do templo naquela manhã: as prostitutas e os publicanos estão entrando na frente de vocês. Você acha que moral religiosa vai salvar alguém? Ou você tem uma noção clara de que a graça é para todos os povos da terra? Abraão não é pai apenas da nação de Israel. Abraão é pai de todas as nações e, sobretudo, ele é pai da nação daqueles que vivem pela fé. Ele é pai da nação que eu e você fazemos parte, porque nós somos herdeiros de Abraão pela fé. E nós confessamos a Jesus conforme o Evangelho. Eu não sei se você sabe, mas Jesus não era da linhagem dos sacerdotes, porque a casa dos sacerdotes era a tribo de Levi, de onde vêm os levitas e de onde surgem os sacerdotes. Mas Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, da tribo de Davi, porque Davi era da tribo de Judá. E aí o escritor de Hebreus diz que quando se muda o sacerdócio, muda-se também a lei. Por isso que Jesus é dito que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque que não foi ordenado por ninguém, que não fazia parte da herança sagrada dos hebreus, que não estava lendo nenhum código eclesiástico, mas que era sacerdote conforme o Espírito da graça de Deus. E a Escritura diz que Jesus é sacerdote conforme essa ordem, e não conforme a ordem dos levitas, porque ele era da tribo de Judá. E ele mudou a lei, porque ele mudou o sacerdócio. E Pedro diz que todos nós agora somos sacerdotes, porque ele assim nos constituiu. Ah, meu amigo, liturgias, credos, confissões, dogmas, catecismos, frequência de culto, trabalho de igreja, você acha que é isso que vai salvar você? Não se iluda, no último dia muitos estarão à mesa. Gente que você jamais imaginou que poderia entrar na festa do perdão, mas foi a graça do Pai que financiou tudo isso. E em último lugar, Mateus nos ensina que a verdadeira fé é a confissão dos atos de bondade e justiça que são feitos no chão da vida. Veja aí o verso 32. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditar nele. Qual é a verdadeira
confissão? É a da boca? Não. A grande confissão do Evangelho é a sua prática existencial, é aquilo que encarna em você nos encontros humanos e nas relações que você trava. Cobradores de impostos, como Mateus e meretrizes, tinham entendido isso, mas os donos do templo e os mestres da religião estavam tão cegos que não podiam entender aquela santa provocação. E aqui, curioso que Jesus disse, que mesmo eles vendo o que estava acontecendo, eles não se arrependeram para acreditar. Curioso, né? Se arrepender para acreditar. Porque sem arrependimento, a fé não pode produzir as coisas de Deus. E o arrependimento não é patrocinado por você, não é você que se arrepende. Não é você que acorda num determinado dia e diz, estou profundamente contrito e com convicção de pecado. Meu amigo, até esse seu arrependimento é produzido por uma ação do Espírito de Deus. Porque eu e você somos tão ruins que a gente não se arrepende de nada. Quando há essa contrição como fruto de uma consciência que se acendeu para Deus, saiba, isso é fruto do Espírito. E sem esse arrependimento, Jesus diz que não é possível acreditar. Por isso que o religioso tenta e nunca acontece. E nunca é transformado, e nunca o coração é mudado, e nunca a mente é desenvolvida. Porque ele acha que é produto do seu esforço. Mas quem se arrepende não tem mais questões, não tem mais demandas, porque ele passou por esse processo de metanoia. E aqui eu me lembro da parábola do bom samaritano, né? Em que o levita e o sacerdote tinham acabado o culto, tinham feito o serviço religioso, tinham cantado os louvores, tinham feito a pregação, tinham retirado as ofertas, tinham abençoado e dado a bênção apostólica, tinham feito a ceia do Senhor e acabou! Agora eu vou para casa. Estou descendo a estrada montanhosa de Jerusalém para Jericó. E aí de repente aparece o sujeito esfolado na minha frente. De repente aparece a vida como a vida é. De repente aparece o culto e o altar, onde Deus quer ser servido, porque Deus quer ser amado do outro. Porque essa é a única forma da gente materializar com o bem a nossa fé. Aí ele disse, não, opa, isso não é comigo, o meu turno já acabou, eu já bati o ponto, eu já trabalhei, eu já fiz o negócio de Deus, eu estava no santuário, eu ministrei diante do altar, mas o culto está aqui na sua frente. Não, mas desculpa, e outro dia, eu estou cansado. Porque essa religião só funciona no gueto da alienação platônica, das metafísicas espirituais e das batalhas com principados e potestades, mas nunca se revela no encontro humano, tangível, concreto e real. E quem foi que acudiu? Quem acudiu foi o samaritano. Quem acudiu foi Pablo Vittar. Estava descendo, o cara está lá esfolado. Aí Pablo Vittar disse, caramba, esse homem está precisando de ajuda. Eu estou usando aqui uma imagem para a gente entender a imagem que Jesus usou. Porque para nós é um escândalo, né? A gente imaginar que Pablo Vittar vai ser salvo, imagina. A única restrição para mim de Pablo Vittar ser salvo é que eu não queria ouvir ele cantando no céu. Dizer, não, irmão, dá um fone de ouvido aí que não dá. Mas tirando isso, porque meretrizes e cobradores de impostos estão precedendo e tem muito pastor que vai entrar no final da fila. Mas é esse cara, execrado, samaritano herege, o samaritano que tinha se misturado com povos pagãos, o samaritano que não adorava em Jerusalém, mas adorava em Gerezim, essa região dos samaritanos que era pior do que
convento de leproso, a tal ponto que o judeu não queria nem pisar na terra para não ser contaminado. É esse cara que para, que se condói, que acolhe, que bota no animal, que leva para a estrebaria, que é uma metáfora da igreja, onde ali se coloca vinho e óleo, que são elementos do culto, para produzir que a ferida fosse sarada, a ferida da alma, a ferida do coração, a ferida dos excluídos, dos invisíveis, dos rejeitados, daqueles que nós não queremos que entrem, mas conforme Jesus são os que vão nos preceder. Porque a única fé que se aproveita é aquela que é confessada no chão de cada dia. Ah, meu irmão, o samaritano era um excluído dessas crenças do judaísmo, mas ele era um homem conforme o Evangelho. Os publicanos e as meretrizes tinham entendido, mas Jesus disse: nem vocês vendo isso, vocês se convertem, vocês continuam na arrogância, vocês continuam na jactância, vocês continuam calcados no vosso entendimento de mente cauterizada e de coração empedernido, porque a única confissão que importa é aquela que se materializa para o bem do outro. O resto é confissão de conversa mole. Pode ser a confissão de Westminster e pode ser qualquer outra. Se não ganhar concretude no chão de cada dia, você pode decorar o credo inteiro, mas você jamais vai entender o Evangelho. Eu queria concluir, queria ter mais tempo para pregar, mas a parábola do rico, que chama todo mundo para o banquete, e cada um inventa uma desculpa e não vai, e depois ele chega para os seus serviçais e diz: vão chamar os bêbados, chame as prostitutas, chame os leprosos, chame os doentes, chame os descamisados, chame os injustiçados, chame os fedorentos, chame todo mundo para a festa, porque na festa do perdão, crentes psíquicos não querem entrar, mas os crentes pneumáticos querem sentar na mesa. A parábola de Rico e Lázaro, onde o homem da prosperidade, o homem da bênção, o homem que Deus o fez se tornar rico, o homem que está debaixo das promessas vai para o inferno. E o mendigo chechelento, fedorento, descamisado, sentado na porta do outro, comendo do lixo e das sobras do que ele jogava na calçada, vai para o céu. Na parábola do fariseu e do publicano, o publicano não é capaz nem de olhar para o teto do templo, porque ele está envergonhado, bate no peito e diz: eu não valho nada, as minhas obras são, conforme disse Isaías, trapo de imundície. Mas Jesus disse que quando ele saiu, saiu justificado. E o outro, que dava esmola, que fazia jejum, que ia no culto de doutrina, que dava o dízimo, aleluia, ai, que citava versículos e andava que ele nem pisava no chão, andava flutuando. Jesus disse: não vos conheço, não sei quem você é. Boechat não era um homem que frequentava a igreja, não vivia com a Bíblia debaixo do braço, não recitava versículos, nunca dizimou, nem tomou a Santa Ceia. Mas Verushka Seibel, que é a sua atual esposa, numa declaração no velório, disse o seguinte: era o ateu que mais amava o seu semelhante. E eu fico me perguntando, como é possível alguém amar o próximo sem amar a Deus? Se Deus é amor, e se João diz que quem ama conhece a Deus. E aí eu fiquei imaginando, sabe, dando uma viajada, Boechat segunda-feira, dentro do helicóptero, de repente tudo ficou escuro, ele abriu os olhos, e aí Jesus disse: Boechat, bem-vindo!
coisa boa que você chegou, entra no gozo do teu Senhor. E aí Boechat disse: Senhor, eu te fiz alguma coisa? Ah, Boechat, eu estava com fome, você me saciou. Eu estava com frio, você me vestiu. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava enfermo, você se solidarizou comigo. E Boechat disse: mas Senhor, quando foi que eu te fiz essas coisas? Eu nunca entrei num templo. Ah, Boechat, todas as vezes que você fez isso para um daqueles meus pequeninos, foi a mim que você fez. E aqui a epístola de Tiago cairia tão bem, porque o apóstolo diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Você crê assim? Sim, que bom. Você não crê assim? Espere só mais um pouquinho. Quem morrer, verá. E o mais, eu vou te falando no caminho. No nome de Jesus. Amém. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar.